Olá, pessoal. Essa aula é a continuação da introdução à comunicação e redes e vamos falar sobre tipos de redes diferentes. Em geral, costuma-se classificar, pelo menos os pesquisadores que trabalharam com isso, né, quando estava no início, o início é final dos anos 90, início dos anos 2000, eles classificaram em quatro grandes tipos, né, grandes categorias de redes. Por exemplo, as redes sociais, as redes de informação, as redes tecnológicas e as redes biológicas. Redes sociais, né, mais uma vez, né, quer dizer, são qualquer conjunto de pessoas que tem algum padrão de contato ou interação entre elas. Então, as redes de amizades, de relacionamentos, de famílias, encontros programados ou casuais que geram a transmissão de informações ou a transmissão de doenças, etc. E houve um experimento bem interessante que até deu origem às redes de mundo pequeno, foi feito por esse professor Milgram nos anos 60, nos Estados Unidos, né, que deu origem a esse conceito também chamado de 6 graus de separação, possivelmente vocês já ouviram falar disso, né? Eles selecionaram várias pessoas lá no meio, né, no meio oeste dos Estados Unidos, várias, talvez umas 200, 300, para receber cartas. E a ideia é que eles teriam que enviar essas cartas para uma pessoa selecionada que morava em Boston. E muito provavelmente desconhecida deles, porque não é uma pessoa conhecida. E aí tinha uma mensagem dizendo, olha, isso é um experimento, pedimos, né, colaboração. Se você não conhece essa pessoa, se você conhecer essa pessoa, manda direto para ela. Se você não conhecer, que é o mais provável, mande para alguém que você considere que está mais perto daquela pessoa. E aí preenche um formulário e tal, tem todas umas condições ali para depois conseguir rastrear quando chegasse naquela pessoa. Tinha que enviar as cartas pelo correio. Então aí a ideia é que, né, as cartas, isso aqui é um exemplo de uma carta e como ela foi enviada de um local para o outro. O que eles concluíram, acho que receberam de volta aí algumas dezenas de cartas, é que o caminho mais curto foi 3 e o mais longo foi 10. Né? Ele queria saber quantas pessoas que tinham no meio entre aquela pessoa que recebeu inicialmente a carta para iniciar o experimento e aquela pessoa de destino, né? O caminho mais curto foi 3, significa que, né, que a pessoa que recebeu mandou para uma, que mandou para outra, que mandou para outra. Né? E mais longo foi 10 vezes. E aí eles, como conseguiram rastrear das cartas que chegaram, né, porque muitas não chegaram, obviamente, uns 20% das cartas talvez tenham chegado, e eles calcularam a média do caminho e chegaram em 5,5. Então, por isso é que houve essa questão de que as pessoas estão interligadas entre si por 6 graus de separação, mas isso é um experimento feito nos Estados Unidos. Mas o que é interessante é que depois eles fizeram por e-mail isso, um site lá, você mandava, você se cadastrava e aí você recebia por e-mail, olha, tenta encontrar tal pessoa. Uma pessoa, sei lá, eu entrei uma vez, daí me mandaram uma pessoa na África do Sul. Aí, enfim, tentei mandar para uma pessoa que eu achava que poderia estar mais próxima da África do Sul. E aí não sei o que aconteceu também, não tive mais retorno disso. Mas esse experimento por e-mail, nos anos 2000, confirmou que esse número 6 valia ainda para a internet, do mesmo jeito que foi usado, foi feito o experimento original nos anos 60 pelo correio. Isso é uma ilustração nessa ideia de 6 graus de separação. Uma questão importante é como você vai obter os dados, a obtenção dos dados de redes sociais. Os sociólogos tradicionalmente usavam questionários, entrevistas. E é claro que esse método dele é lento e ele é caro e você não consegue gerar redes muito grandes. Tanto que um método parecido, por exemplo, para fazer pesquisa de opinião
de eleições, normalmente a gente escuta que foram entrevistadas 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? E vê que é caro fazer isso e leva um tempo. Às vezes leva 2, 3 dias para entrevistar esse número de pessoas, vários entrevistadores. E ainda por cima tem aspectos subjetivos. Mas na internet você consegue obter os dados mais facilmente. Por exemplo, até para essa disciplina, já em anos passados, teve alunos que pegaram dados que vieram de uma base de dados que é usada para aprendizado de máquina, né, que é umas técnicas de inteligência artificial. Tem esse site chamado Kaggle. E eles têm várias bases de dados lá, né, chamadas de datasets, que estão disponíveis e eventualmente podem ser usados para fazer alguma análise. Ou então você coleta direto, por exemplo, de redes sociais ou de páginas. Tem redes sociais que tem uma API, uma interface de programação, mas aí você tem que programar. Então, se você está pensando em pegar de redes sociais, você tem que ter alguém no grupo que vai saber programar, que vai conseguir se virar para fazer esse robô, o crawler, o programa que vai na API. Ou então, né, tem esse programinha que você vai e você consegue capturar direto das páginas web. E você vai navegando entre os links e vai conseguindo capturar as informações. Como nós já comentamos anteriormente, a construção de redes sociais pode se dar por relacionamentos explícitos ou implícitos. Por exemplo, explícitos é assim, né? Eu lanço um pedido de amizade no Facebook, a pessoa tem que aceitar, para daí ter um link. E daí isso pode ser medido. Já, por exemplo, um relacionamento implícito, ele é inferido pela comunicação. Então, você você não tem relacionamento com alguém, mas você vai lá e dá um like numa mensagem que tá circulando. Então, ou você manda uma mensagem, ou manda uma mensagem de e-mail para alguém, né? E aí você pode rastrear essas mensagens, onde, por exemplo, uma conta de e-mail é um vértice e um e-mail, uma mensagem de e-mail mandada é uma aresta. Inclusive, não precisa ter permissão, né? Quer dizer, não precisa ter permissão para mandar uma mensagem. Por isso que nós recebemos tanto spam, né? E, em geral, esse tipo de relacionamento representa relacionamento ativo. Bom, redes de informação, ou também chamadas de conhecimento, conectam informações diferentes para que você possa navegar entre elas. Por exemplo, na área acadêmica, o pessoal tem a questão das redes de citações de artigos, que já foi falado também. Então, um artigo normalmente cita o outro artigo. Por quê? Porque ele é baseado em outros conhecimentos. Isso, na verdade, é uma frase de Newton, né, que se você for no Google Scholar, né, o Google Acadêmico, vai ter lá, né, sobre os ombros de gigantes. Então, Newton teria dito que se ele enxergou mais longe é porque ele estava sobre os ombros de gigantes. Gigantes são aqueles que vieram antes dele, ou seja, aquele conhecimento que foi gerado antes dele. Por isso que artigos citam outros artigos, porque ninguém inventou as coisas, né? Quer dizer, os conhecimentos básicos foram inventados e um vai trazendo, e você vai construindo o conhecimento em cima de um conhecimento já existente. E isso gera uma estrutura que pode ser rastreada, isso é mais fácil de rastrear. E essa estrutura ela tem uma característica que nós vamos ver depois, posteriormente na disciplina, que segue uma lei de potência, que diz o seguinte: muitos têm pouco e poucos têm muito. Isso é verdade, por exemplo, entre pesquisadores. Ou, por exemplo, a web também é uma rede de informação. Vê que internet e web, né, e World Wide Web, elas são coisas diferentes, né? A internet é o todo, é o conjunto todo, né? E tem vários serviços na internet, assim como tem a web. A web, em geral, era o serviço dominante quando você usa computador, né, um laptop, etc. Você normalmente acessa pela web, mas hoje em dia, quando você usa o smartphone, você geralmente usa um app. E aí você não está usando a web, você está usando um app. Vê que, na verdade, você pode às vezes usar a web, às vezes um app, às vezes um outro tipo de programa. E com relação a páginas também você tem, né? Páginas que são bem mais populares que outras, por exemplo, portais, né? Conhecidos, né? Um portal tipo
do Brasil muito conhecida é o UOL, né? Muitas pessoas vão lá por causa de notícias, etc., ou páginas de pessoas famosas. Outro exemplo é redes peer-to-peer, uso de palavras em uma língua já foi mapeado, são redes de informação. Como é que as palavras se relacionam umas com as outras, por exemplo. Por exemplo, então, esses são os casos que nós estamos vendo aqui. Redes tecnológicas são construídas por seres humanos para oferecer, para prover serviços, para distribuir algo, normalmente, né? A internet para distribuir informação, rede elétrica para distribuir eletricidade, rede de telefonia está meio em desuso, né? Porque hoje em dia a telefonia, embora a gente ache que está fazendo uma ligação, mas depois ela vai por uma rede de dados, né? Pela internet. Rede de distribuição postal, redes logísticas, né? Cada vez mais rede de distribuição postal está sendo uma rede logística, né? Mesmo os correios viraram, né, uma empresa de logística, de distribuição. Sistema de aeroportos, né, onde que um avião ele só pode ir de um aeroporto para outro, então forma uma rede tecnológica. Por exemplo, aqui aquele exemplo da internet. Redes biológicas, então vários sistemas biológicos podem ser modelados como redes. Tem várias questões importantes que estão sendo compreendidas, tem vários pesquisadores, inclusive tem grupos de pesquisa da UFABC que utilizam essas técnicas de redes. Até um professor que está assumindo algumas turmas de comunicação e redes é da área de neurociência, eles usam redes, a área de redes complexas para modelar questões de neurociência. Ok, assim terminamos esse vídeo. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo sobre modelos de redes.